Saudações, meus caros! O vídeo de hoje é um anúncio e, ao mesmo tempo, uma celebração. Um anúncio do meu centésimo vídeo publicado aqui no canal. Sim, finalmente, depois de quase 2 anos, eu comecei em 2020 de forma bem tímida. Eu imagino que eu ainda seja bastante tímido aqui no canal. Eu ainda uso só essa telinha pequena aqui para eu aparecer junto com as imagens e os textos que eu comento. Foram 100 vídeos com várias coisas diferentes, com vários temas, com gameplays, comentários de jogos, comentários de livros, de filmes, de séries, com temas importantes da nossa atualidade. Enfim, eu comecei com a ideia de trazer o canal como uma forma de me aproximar dos alunos no começo da pandemia, em 2020, mas eu acabei gostando dessa ideia de fazer essa comunicação aqui pelo YouTube. E hoje, então, eu trago para vocês algumas mudanças, pois com o centésimo vídeo eu quero anunciar também algumas alterações que a gente fez aqui no canal. Algumas já estão bem evidentes, né? Mas outras eu vou comentar e explicar um pouco mais por aqui. A nossa primeira novidade já está logo na abertura do canal, a mudança do nosso logo. Então eu tirei aquele logo anterior, que era um relógio derretido ali de uma pintura famosa de Salvador Dalí, e convidei então um desenhista bastante talentoso, o camarada Leonardo Birkheuer, que foi meu aluno, para fazer então esse novo logo, para fazer esse desenho aqui que eu trouxe a ideia para ele assim e ele colocou no papel de forma muito talentosa. Então, por que que eu escolhi então essas imagens que parecem não ter nada a ver uma coisa com a outra? E bom, era justamente esse o objetivo, né? Misturar diferentes questões históricas, diferentes elementos históricos aqui. Então, a Cleópatra, que representa essa história antiga, uma história da elite, uma história de povos africanos, com o Lampião, que representa a história do Brasil, uma história mais contemporânea, uma história de movimentos populares, os dois, então, ali envolvidos no momento lúdico com um tabuleiro de xadrez, que representa, então, esse momento lúdico, esse momento de diversão, esse momento prazeroso que pode ser conhecer um pouco mais a história. A minha proposta no canal, desde o começo, era essa, na verdade. Pensar em formas mais leves, mais tranquilas, mais envolventes, de apresentar para os meus alunos o que é a história. Mostrar para eles que a história estava em tudo, desde as questões mais complexas, mais sérias da política da nossa sociedade, até os nossos momentos de diversão e lazer. Essa ideia de lazer, de entretenimento, de diversão, já nos traz então a nossa outra mudança, o novo nome do canal. Eu já achava um pouco simples, um pouco, enfim, sem muita criatividade, né, o nome Sor Kunst. Kunst é o meu sobrenome, né? E Sor vem de professor, que todos meus alunos, principalmente no ensino fundamental, me chamavam de Sor, Sor, Sor. Então, quando eu criei o canal, eu achei que esse nome era a forma mais direta, então, de me apresentar. Mas como o canal sobreviveu a esses 2 anos e eu continuei com essa ideia de produções, eu acho que está na hora de consolidar essa ideia de falar sobre o passado de uma forma mais lúdica, mais divertida. Então, eu vou explicar aqui rapidinho da onde veio essa ideia de passado lúdico, o novo nome do canal. Então, a ideia do passado, bom, ela é bem óbvia, mas é importante marcar aqui. Eu acredito que o passado, ele não é simplesmente algo que está lá no fundo, memórias de algo que já aconteceu. É mais que isso. O passado, ele influencia o nosso presente. Ele está constantemente na nossa vida. E o lúdico, como eu já comentei, é essa ideia de trazer as coisas, de falar sobre um assunto tão sério e às vezes tão complexo como a história, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais envolvente também, juntando com músicas, com jogos, com séries, com filmes. Então, aquilo que eu sempre quis fazer nesse canal, aquilo que eu tentei fazer com vários vídeos, então eu trago aqui de forma consolidada com essa ideia do lúdico. Por fim, eu quero apresentar aqui para vocês algumas novidades que eu vou trazer já nos próximos dias, com algumas questões de conteúdo e da nossa forma aqui dos vídeos. Então, eu trouxe aqui 5 novidades que estão resumidas nessas imagens.
A primeira novidade é que, além dos vídeos mais densos, periódicos, que eu posto aqui no canal, eu vou publicar também os chamados Shorts, que são esses pequenos vídeos no formato do YouTube, de no máximo 1 minuto, em que eu vou fazer algumas indicações de filmes que falem sobre história, de animes, de quadrinhos, de jogos, enfim, vários elementos culturais, então, que trazem a questão histórica. Alguns comentários sobre uma série, um filme de lançamento que tenham ali uma temática ligada à história. Vou trazer também algumas informações, algumas novidades curtas que tenham alguma relação com a nossa atualidade e possam ser explicadas a partir do nosso passado. E falando sobre vídeos curtos, eu vou me aventurar também no famoso TikTok. Não, eu não vou fazer dancinha nenhuma, não se preocupe, não vou ter coreografia nenhuma. Mas a ideia então é usar essa outra plataforma para falar também sobre indicações de vários produtos culturais que tenham então essa temática ligada à história. Falando de temáticas, eu quero trazer também 3 novidades aqui de temas, de conteúdos que eu quero começar a publicar aqui também. O primeiro deles é algo que eu, como um nerd clássico, tenho bastante ligação, que são os quadrinhos. Sim, eu lia quadrinhos desde a minha infância e hoje com os filmes da Marvel e da DC a gente tem a volta, né, desse universo, a popularização desse universo. Outro assunto que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal de uma forma mais tímida são jogos que eu produzo. Eu, como professor, eu já produzi vários jogos diferentes para os meus alunos, mas aqui no canal eu falei muito pouco sobre eles. Então eu quero começar a trazer alguns vídeos para compartilhar com colegas e mesmo ensinar alunos, pessoas interessadas, né, que gostam de jogos de tabuleiro, para conhecer então essas criações que eu fiz. E por último, algo que eu também, como um nerd um pouco otaku, tenho um certo envolvimento é com animes. Tem vários animes diferentes, trazem uma temática histórica, desde o nosso clássico Cavaleiro do Zodíaco, que fez parte da minha infância, falava muito sobre diversas mitologias, até esse anime aqui, mais ou menos recente, lançado pela Netflix, Yazuki, traz bastante coisa sobre o Japão do século XVI, por exemplo. Então, animes trazem várias situações históricas muito interessantes. Inclusive, eu utilizo algumas para falar sobre alguns momentos históricos com os meus alunos durante as aulas. Então, é algo que eu acho que vai ser bacana assim, começar a trazer aqui para o canal. Bom, pessoal, então essa é a apresentação da nova fase aqui no canal. Espero que vocês não tenham se assustado com a mudança de logo, com a mudança de nome. Espero que vocês curtam aí essas novidades. E se vocês curtirem esse trabalho, eu realmente peço que vocês compartilhem, divulguem com colegas, com amigos de vocês. E assim, eu não tenho a intenção de monetizar nem nada assim, viver do YouTube, essas coisas, virar um YouTuber, mas eu queria muito poder ampliar esse espaço de diálogo que o YouTube e o TikTok, inclusive, possibilitam pra gente, né? De trocar ideias, de fazer esse diálogo, essa divulgação da história, que é o meu trabalho, para cada vez mais pessoas. Obrigado então, pessoal. Até a próxima. Abraço.